Olá pessoal, meu bom dia, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Hoje vamos estar falando de cumplicidade. É interessante, mas vai até o fim desse vídeo que vale a pena. Como você vê aí na tua tela, cumplicidade. Vamos ver o nosso texto base aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ponto. Não te torne cúmplices de pecado de outrem. Ponto. Conserva-te a ti mesmo puro. Ponto. Por que eu falo ponto em cada frase dessa? Porque ponto significa final. É ponto final, final da frase, né? Então nós vimos que aqui esse texto tem 3 mensagens. Uma mensagem é não impõe precipitadamente as mãos nas pessoas. Não é assunto para este vídeo nosso de hoje. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Este é o nosso tema de hoje, o nosso assunto de hoje, que nós vamos discorrer já em seguida. E a outra mensagem é conserva-te a ti mesmo puro. Você veja que são 3 mensagens que contém no texto. Nós vamos falar dessa parte de cumplicidade, sobre ser cúmplice. Nós vimos aqui que a palavra de Deus, aqui em 1 Timóteo 5, 22, né, já diz, não te torne cúmplices de pecado de outrem. Por que a pessoa não deve se tornar cúmplice de pecado de outras pessoas? Nós vemos outros textos aqui, que diz, por exemplo, aqui Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Está vendo a ideia? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Estamos falando de Bíblia, estamos falando de igreja, estamos falando de cristianismo, né? Nós vamos ver mais um detalhe aqui, que é para esclarecer melhor, né, esse é o nosso estudo de hoje. Você vê aí, ó, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 13. Vamos ler ali. Ó. Nós vimos anteriormente que não é para ser cúmplice de pecado de outras pessoas. De pecado de outrem, de outras pessoas, entendeu? Não é para ser cúmplice. O assunto é cumplicidade. Então, a Bíblia diz que não é para ser cúmplice de pecado de outras pessoas. Já basta os nossos que nós cometemos, né? E ali diz que é para sair do meio de um lugar onde tem pecado, porque veja bem que o texto aqui está falando, né? Ouvi outra voz do céu, retirai-vos dela. Dela o quê? O que é da onde que é para a pessoa se retirar? Para não ser cúmplice dos pecados das pessoas. No nosso caso, nós estamos estudando, não estamos falando de igreja, estamos falando de cristão, estamos falando de coisas assim. Então, retirai-vos dela, retirai-vos daquela reunião onde existem as coisas que desagradam a Deus, ali onde Deus vai tomar providência em qualquer lugar, algum dia, e aquelas pessoas que estiverem participando junto vão ser cúmplices e vão participar também dos flagelos que vão ser lançados naquele lugar. Percebe? Então é para se retirar o que é. Não é para ser cúmplice. Agora, estando num lugar onde ali está, vamos dizer assim, o pecado, então a pessoa que permanece ali está sendo cúmplice e vai receber o castigo junto com aquele lugar. Agora nós vimos o que nós vimos aqui. Como é que nós vamos viver sem participar com coisas erradas? Teria que, então, sair do mundo. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver este texto. Guarde todos esses textos aqui. Ó. Já 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 ao 13. Já lhes disse por carta que você não deve associar-se com pessoas imorais. Isso já foi dito, não ser cúmplice de outras pessoas que fazem coisas erradas. Mas aí o apóstolo Paulo continua, que não é para ser cúmplice
com pessoas imorais, mas ele prossegue: com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, veja bem, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com com tais pessoas vocês nem devem comer. É muito simples, amado. Quando nós vimos no primeiro texto lá que não devemos ser cúmplices de pecados alheios, é claro que quando nós unimos aquele texto com este texto, nós entendemos perfeitamente que não é para ser cúmplices com pessoas desse tipo, pessoas que dão escândalo na igreja, que dão escândalo ao nome do Senhor, que não é para nós ser cúmplices com as pessoas que estão dentro da própria igreja. Porque o texto está dizendo que ali não é para ser cúmplice, né? Não eu refiro aos imorais deste mundo. Porque senão é necessário sair do mundo. Mas está dizendo que é para não ser cúmplice daquele que, dizendo ser irmão, quer dizer, daquele que congrega junto, que participa junto ali, né? Não é para ser cúmplice, não é para ser companheiro dessas pessoas, não é para ter comunhão com esse tipo de pessoa. Porque daí está sendo cúmplice. E por que está falando de igreja? Veja bem. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Ele está falando de igreja. Não devem vocês julgar os que estão dentro. A pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo: escuta aqui, o pecado que está ocorrendo, essas coisas que estão acontecendo aí na igreja de vocês, aí, e vocês não tomam providência, não é vocês que têm que julgar o da igreja? Pode entender, dever, é obrigação que vocês têm que julgar. Agora, é ensinado nas igrejas que não se pode julgar. É só Deus que tem o direito de julgar, não pode julgar. Ainda mais se for lá o ungido de Deus, não dá para falar nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, semideus. Entende? Então, as pessoas da igreja, a Assembleia Reunida, tem que julgar os atos irregulares que são diferente da doutrina dos apóstolos, tem que ser julgado e que ser punido. Se preciso for, como diz aqui, expulsem esse perverso do meio de vocês. Ok? Então, aqui, uma vez nós visto esses textos, a nossa compreensão, né, não somos crianças, nós entendemos que o texto nos diz que não devemos ser participantes, ser companheiros, de ser cúmplices de pessoas que causam escândalo, né, na igreja, que causam escândalo ao nome do Senhor, que causam escândalo à Bíblia. Essas pessoas nós não devemos ser cúmplices, ser companheiros dele. Agora, ser companheiro em que sentido? As pessoas já disseram para mim: irmão, eu não participo, eu não faço o que eles fazem. Eu estou ali na igreja, mas eu vejo que está errado lá, mas eu faço a minha parte só. Eu só dou meu dízimo, a minha oferta, vou cumprir com as minhas obrigações, né? Faço as minhas orações, canto junto, louvor junto com a igreja. Me sinto bem em tudo ali. E aquelas pessoas que fazem esse tipo de coisa, eles vão se acertar com Deus. Eu não tenho, eu julgo, não tenho direito de julgar. Só eu não faço o que eles fazem. Amados, aqui tá falando da coletividade, aqui tá falando da igreja toda, que é tipo um saco de batata, que tem uma batata podre, contamina todo o saco de batata. Então tem que ser tomado providência, não é deixar que a batata apodreça ali e contamine tudo. Tem que tomar as providências. Veja que, ali no livro de Efésios, no capítulo 4, ali está escrito que o Senhor Jesus, ele deu para a sua igreja, ele deu para a igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Por que ele deu? É para que não acontecesse essas coisas, visando o crescimento da igreja, né? Em Cristo, na doutrina de Cristo, não crescendo em escândalos, em
invenções que as pessoas inventam para encher a igreja, para não sei o quê. Então, o que acontece? Que quando alguém está dando escândalo na igreja, o que acontece? É preciso que alguém que sabe disso, então, denuncia, né, a liderança da igreja. A liderança da igreja deve tomar providência, conversar com esta pessoa. Se essa pessoa compreender, aceitar, se arrepender, procurar endireitar, procurar aprender o que é certo e deixar o que é errado, amém, que benção, que pessoa maravilhosa. Agora, se for aquele, quanto mais aquela pessoa que diz assim, não é do meu jeito, é o meu jeitão, eu sirvo a Deus assim, esqueça. Essa pessoa então tem que ser tomada outras providências, aí tem que ser levado ao conhecimento da liderança e reunida a assembleia e tomada as providências mais drásticas. Bom, se tratando de membros, se tratando de pessoas comuns ali que estão lá na igreja. Isso acontece, como alguém já me falou, irmão, se a gente sai da igreja por causa de pessoas que estão lá, a gente não está olhando para Jesus, a gente está olhando para as pessoas. Mas então, o que a palavra de Deus diz ali que é para julgar o que estão dentro? O que está certo? O que está certo? É o que a pessoa fala ou o que a palavra de Deus diz? Você diz que é para julgar, porque é para julgar. Então, não é o caso que nós devemos se afastar de um lugar por causa de um irmão novo convertido, que faz suas besteiras, né? Um irmão, um jovem, seja lá quem for, conversa com a pessoa, leva-se a verdadeira palavra, ensina, ajuda esta pessoa a ser um verdadeiro cristão que honre as Escrituras, que honra o Evangelho, que honra o Senhor Jesus, que honra a Deus, que honra ali a assembleia onde se reúne. E beleza. E se for quanto mais, tira do meio para não ficar causando contaminação em outras pessoas. Beleza. Aqui é resolvida a situação. Agora, amados, o problema, a causa ali onde os textos que nós temos diz, retirai-vos dela, povo meu, quer dizer, o que está o texto está dizendo? Deus está dizendo assim, o Senhor, a própria Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Então, o texto está dizendo para os que são do Senhor Jesus, para os que são de Deus, se afastem desses ambientes onde não tem conserto. Qual é o ambiente que não tem conserto? É onde os escândalos e as coisas erradas partem daqueles que deviam corrigir os erros. Jesus deu apóstolos e profetas, terminou o ministério dele, eles já cumpriram a parte dele. Evangelistas, pastores e mestres visando o aperfeiçoamento dos santos, não o aperfeiçoamento do pecado no ambiente, é o aperfeiçoamento dos santos para o crescimento da igreja, né? Crescimento em Cristo. Então, quando essas pessoas se colocam lá, muitos, a maior parte nem tem o dom, nem foi Jesus que pôs lá. O que às vezes colocou ele lá foi um dízimo alto que eles tenham, um bom estudo, uma palavra eloquente, né, uma certa facilidade em mexer com a emoção das pessoas, saber manipular as pessoas, e daí essas pessoas estão lá como pastores, como mestres, como uma série de coisas. Mas aqueles que são do Senhor Jesus, aqueles que são dele, eles percebem isso. Eles percebem que ali, naquela liderança, é problemática, que não tem conserto. E o pior é que tem muitos que permanecem ali levados por esse pensamento. Eu não vou julgar, eu não devo julgar, julgamento é só Deus que faz. Esquece que na Bíblia está escrito julgar os que estão dentro. Né? A pessoa se esquiva de julgar, de denunciar. E quando é liderança que está nesse estado de colocando o nome do Senhor Jesus, as Escrituras, né, o Evangelho lá na lama, aí, amados, é o caso que vem afastar-vos.
Sai dela, povo meu, sai daquele lugar, porque o lugar já está contaminado. Veja bem, se a liderança tomou aquela posição lá, que não se importa de escandalizar o nome de Cristo, não tem mais conserto ali, amado, naquele lugar. Aquele é um lugar que está destinado para os juízos de Deus, e aqueles que não participam, não fazem a mesma coisa, mas levam o seu dízimo lá para que eles continuem crescendo. As suas ofertas, a sua presença, leva mais pessoas, é cúmplice, está sendo cúmplice, nem está percebendo. E está desobedecendo a palavra de Deus diz: sai desse lugar, sai fora desse lugar. Então nós vimos a parte de cumplicidade, duas coisas diferentes. Quando é um irmãozinho simples lá, uma pessoa que está começando, está no começo da sua fé, devemos ter toda a paciência, devemos ajudar essa pessoa a encaminhar ela no caminho certo, e não vamos nos afastar daquele lugar por causa daquela pessoa. Agora, amados, quando é liderança que está podre, a única saída é sair fora de lá. Aí você me diz assim: pois é, mas como eu já escutei pessoas me falar assim: pois é, mas para onde que a gente vai? Aonde que não tem erro, aonde que não tem escândalo, aonde que não tem pecado? E até me citaram a igreja primitiva, né? Todas as igrejas tinham esses problemas. Olha, pega Apocalipse, capítulo 2 e 3, e via as 7 igrejas, lá só uma que não havia repreensão para ela. Então é uma coisa que vem porque é composta por pessoas que têm coisas erradas. Mas acontece, amados, o seguinte: uma coisa é a pessoa pecar involuntariamente, outra coisa é pecar conscientemente e até mesmo implantar o pecado ali no lugar. Quer dizer, tirar as doutrinas dos apóstolos, deixar lá de lado e colocar a doutrina de homens ali, ou misturar, colocar o fermento das doutrinas humanas ou até de demônios e misturar com a doutrina dos apóstolos. Quer dizer, fica uma coisa ali que daí coloca esse aqui que é o certo e assim que é. E o que acontece? Aquelas pessoas que têm preguiça de examinar as escrituras, de estudar as escrituras, então ficam dependentes daquele lugar ali. E para eles aquilo que está certo até defendem aquilo. Agora eu pergunto, amado, aquele que é filho de Deus, aquele que é um escolhido do Senhor e está naquele ambiente, como tem muitos que estão por muitos lugares aí na cristandade, não se sente bem naquele ambiente, mas se não se sente bem, perceba que um dia o Senhor vai julgar aquele lugar. Os juízes do Senhor vão descer sobre aquele lugar e todos os que estiverem ali vão sofrer as consequências, porque o conselho de Deus é: povo meu, afastai-vos, sai dela, povo meu. Então, Deus está avisando, antes de aplicar os juízos, está avisando para os seus que saiam desses ambientes. É claro, amado, está claro nas Escrituras. Então não adianta a pessoa dizer que está num ambiente corrompido, onde a liderança é corrompida, e dizer: não, lá está tudo errado, mas eu faço a minha parte, eu não me envolvo com aquilo. Mas no dia da ceia do Senhor, está sentado ali junto com aquele pessoal, com aquela liderança podre, participando da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É a comunhão das pessoas com Deus através dos emblemas do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É sério, irmãos. É se assentar na mesa com o ímpio. Não adianta querer dizer que não é participante com ele, que não participa das coisas dele, porque está tendo comunhão com ele naquele momento. Então está sendo cúmplice, está participando, embora não queira aceitar isso. Mas contra a verdade, amados, contra fatos não há argumentos, nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade. Ok? Aqui terminamos esse vídeo, então eu creio assim que todas as vezes que me assistiram deu para compreender
O que é ser cúmplice? Que ser cúmplice não adianta nós queremos nos esquivar dizendo eu não faço o que eles fazem, eu estou fora disso, eu faço a minha parte, eu prego, eu canto, eu ensino, tudo lá. Mas é cúmplice porque está num ambiente contaminado, permanece ali, está sendo cúmplice. Daí o que alguém pode dizer assim, mas como que a gente vai viver longe dessas coisas? Às vezes na própria família tem pessoas que são incrédulos. No trabalho, a gente está rodeado de incrédulos, senta no refeitório e come com pessoas ali horríveis. Amados, são pessoas que são de fora da igreja, são pessoas que nós não podemos julgar. A comunhão que se tem numa empresa ali, ou na escola, em lugares assim, é uma comunhão natural, uma comunhão aqui que diz respeito a este mundo aqui. Agora, a comunhão na igreja, amado, é a comunhão espiritual, é uma comunhão com Deus, é a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É outra coisa totalmente diferente. Como o texto que nós limos ali, nós mostra que não é questão de nós se separar dos de fora, dos ímpios de fora. Porque os ímpios de fora, Deus vai julgar. É nós se separar daquele que se dizendo irmão. É aquele que está no mesmo ambiente em que nós vivemos. É for daquela maneira, de raça, idólatra, uma série de coisas ali. Entende? Então nós temos que aprender a separar as coisas. E nós temos que olhar mais para o que a Bíblia nos ensina do que o que determinados lugares aí dizem que é o certo. Ok? Então, na nossa família, por exemplo, é um caso diferente, porque tem famílias mistas, né, que tem na mesma família pessoas crentes e pessoas incrédulas, crentes no Senhor Jesus e pessoas incrédulas. Tem pessoas convertidas, tem pessoas ímpias. Nesse caso, amados, a própria Bíblia nos ensina que nós não devemos abandonar a nossa família, que nós temos de cuidar da nossa família. Então nós temos que suportar, temos de conviver com eles ali, vai ser mais difícil, temos que ter muito cuidado, mas temos que ter em mente o seguinte, que Deus é poderoso para, né, o Espírito Santo convencer aquela pessoa, até sem palavra, aquela pessoa da nossa família, que é o incrédulo, através do nosso testemunho. Pode essa pessoa ser convertida. Agora é ao contrário de uma igreja lá, onde a liderança lá está corrompida, aí não tem como. Ok? Por aqui a gente termina. Então, que a graça de Deus seja contigo, com a tua família. Ore por mim, por a minha família. Devemos orar uns pelos outros, é o que a palavra nos ensina. E fiquem todos com Deus e, se for do agrado do Senhor, até o próximo vídeo, então.